Queridos amigos, é chegado o momento da abertura dos nossos trabalhos evangélicos nessas memoráveis quinta-feira. É com alegria que vos saúdo, em nome desta casa de paz e amor e, sobretudo, também dos mentores da casa, os nossos irmãos do outro lado da vida, para os quais muitos de nós não conseguem ver fisicamente, mas sente a presença dos nossos irmãos aqui, às vezes parentes, amigos, que estão atentos às nossas necessidades e nos ajudando para este fim. Por isso peço a todos que relaxem o corpo físico, fechem os olhos se preferirem, respirem profundamente, levando oxigênio novo para os nossos pulmões, retenham um pouco, em seguida exale o monóxido de carbono já transformado, de sorte a repetir o exercício para encontrar o nosso corpo tranquilo, em paz, a nossa alma asserenada dos problemas e das dificuldades do dia a dia, para que possamos, no encontro com Jesus, nos entregarmos de corpo e alma, abrindo os trabalhos da tarde, com os nossos votos de muita paz e dizendo aos mentores, aos amigos queridos que aqui estão, a oração que o Pai nos ensinou, que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixe cair em tentação, mas livra o Senhor de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Realizada a abertura dos nossos trabalhos, vamos hoje falar sobre os benefícios pagos com a ingratidão, no capítulo 13. Maria Luísa já tem aí, começam... Quem começa? Ademir. Ô Ademir, você lembra-se que os últimos serão os primeiros, hein? Chegou por último, começa trabalhando para recuperar o tempo perdido. Não é isso, não é, Cristina? Sim. Então tá bom. Bom, eu digo isso às vezes em tom hilário, que é para nós termos consciência de que o encontro com Jesus é sempre alegre, né? Sempre bom, sem discussão de política, sem discussão de problemas da vida, né? Que faz parte do nosso engrandecimento. Então tá bom, vamos lá, Deus. Pensar das pessoas que têm os seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade, porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão contentes. Sabei que se aquele a quem prestais serviço esquece o benefício, Deus vos terá mais em conta do que se estivesse já recompensados pelo reconhecimento do beneficiário. Deus permite que sejais pagos, por vezes, com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício, esquecido no momento, não dará mais tarde bons frutos, estáis certos, ao contrário de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes senão o presente, trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados neste mundo, mas quando o espírito se desembaraçar de seu envoltório carnal,
lembrar-se-á, e esta lembrança será seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar a sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disto suspeitardes, tereis contribuído para seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde. Não tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conheceis todos os laços que, na vida presente, ligam-vos a vossas existências anteriores, se podeis abarcar a multidão das relações que aproximam os seus seres um dos outros para o progresso mútuo, admireis bem mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Guia Protetor, 1862. Muito bem, queridos amigos. É sobre esse texto dos benefícios pagos com a ingratidão que nós vamos debruçar os nossos conhecimentos, as nossas experiências de vida, para podermos avaliar essa mensagem do Guia Protetor. Digo assim porque nós nos atrevemos, né, Maria Luísa, às vezes a fazer certos comentários que, na verdade, nós não estamos preparados. Quando digo nós não estamos preparados, não estou querendo escrachar a imagem de nós outros que estamos nos atrevendo a sentar a esta mesa para falar de Jesus, para falar do ensinamento. Não é bem isso. Jesus mandou que os 500 saíssem para pregar o Evangelho. Então, tendo ou não tendo condições, nós vamos tentar falar, porque hoje já está comprovado definitivamente, cientificamente, que o nosso mundo é de regeneração, está logo à frente. E nós estamos passando pelos aprendizados naturais da vida, porque Deus nos criou simples e ignorantes e temos pela frente toda uma trajetória de aprendizado. E é claro que cada um de nós vai falar sobre o ponto de vista de cada um sobre o tema. Por que isso? Porque Jesus, nós sabemos que falava por parábola, né? Parábolas são histórias contadas para que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava falando. Nós imaginamos, então, de que na época de Jesus, ou seja, há mais de 2022 anos, está completando agora, segundo o Papa Gregório mandou traduzir os evangelhos do Cristo, alguns evangelhos, né, porque tinha muito mais, os evangelhos apócrifos, mas ainda assim, naquela época nós não sabíamos realmente o entendimento que nós temos hoje. Hoje você pega um telefone celular, né, Maria Luísa? Sim. E você tem o mundo nas mãos. É a verdade. Você pensa em fazer uma viagem daqui para a França ou para o Oriente, o Ocidente, não tem problema. É tudo mais fácil. E embora nós saibamos que, pelos próprios Espíritos, que esse século que nós estamos, nós não vamos mais ter os carros, os automóveis no chão, né? Vão levantar voo. Assim, dessa. E a Tesla está fazendo, não sei se vocês já viram, os carros da Tesla, né? Nos Estados Unidos, levanta, traça a rota e vai-se embora. Então, veja, tem muita coisa que nós não podíamos nem fazer ideia de por que Jesus escolheu esse método para que nós pudéssemos entender. É estranho, né? Contar histórias. E ele contava a história do pecador, contou a história daquela mulher que foi levada até a presença dele para que autorizasse a lapidar, né? Lapidar naqueles tempos era uma situação muito difícil, porque era a morte através de apedrejamento, né? Então, ele foi contando histórias e dando as lições necessárias. Mas, quando o Simão Pedro perguntou a ele se
nos deixaria órfãos quando ele anunciou a partida, ele disse que não, que ele pediria ao Pai que lhe mandaria um outro Consolador. E o tal Consolador prometido, que é a terceira revelação, não é? A primeira foi com Moisés, a segunda foi com Jesus, né? Que nos ensinou a tratar a divindade de Pai, e a terceira, o Consolador prometido, que ocorreu no dia 18 de abril de 1856, em 57, quando o Champs-Élysées estava iluminado. Naquela manhã de sábado, segundo a historiografia, estava perfumado, porque na livraria do Seu Dantier, na Galeria Orleans, estava exposto o Livro dos Espíritos, quer dizer, a primeira revelação que que Jesus tinha dado as diretrizes para nós. Depois, quem deu essas orientações, quem foi interpretando isso e falando também, segundo o seu ponto de vista, foram os espíritos nobres. Joana de Ângeles tem duas passagens aqui, não é? Uma da paciência e outra, não me recordo de memória, mas são informações, como aqui o guia protetor que se identificou como protetor. Daí eu me atrevi a dizer que nós falamos, mas não para escrachar a imagem de cada um de nós, porque nós sabemos que somos devedores. Aliás, quem não é, né? Hein, Maria Luísa? Sim. Quem não é? Mas, como eu digo de forma até graciosa, eu nas quintas-feiras trabalho com Jesus, e aí eu vou trabalhando com ele, o chefe é bom, ele vai ajeitando, eu vou aprendendo um pouquinho mais. Paciência, deixando eu aprender com o tempo, com o exemplo. Com as pauladas que eu preciso levar, não é? Porque muitos de nós acham que Deus é de maldade, né? De barba branca, que vai judiar da gente. Não é nada, não. Deus vai recompensar na medida que nós precisamos da recompensa que nós passamos de ano. Então eu gostaria, de feita essa introdução, pedir para a Maria Luísa também falar aqui para o que ela acha desses benefícios pagos com ingratidão. A gente tem o hábito, né, de dizer muito obrigado, está tudo bem, mas não precisa agradecer, não. O Pai tem um registro lá que está tudo anotado, né? Mas há situações difíceis que as pessoas exigem, quando faz um favor para o outro, que a pessoa venha com gratidão dizer, olha, isso, aquilo. Eu acho horrível isso. Quando você faz um favor para alguém e depois de uma roda de amigos, em conversa informal, para mostrar os seus valores espirituais, ou sei lá o quê, a gente começa a contar, fala, sabe, naquele dia aconteceu isso, aquilo e tal. E afinal de contas, você lembra que eu te ajudei? Olha que humilhação. Se ele realmente ajudou, a pessoa fica com a obrigação de dizer, não, é verdade, que é submeter a humilhação à pessoa. Não precisa fazer isso. Então, a gente não tem que estar propagando, a mão esquerda não tem que dizer para a direita o que fez, porque no livro da vida está registrado tudo. Então, como esses benefícios pagos com a ingratidão? Será que tem uma recompensa, esses benefícios? Será que Deus vê o que está acontecendo? Ora, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, está em todos os lugares. Ele que nos criou. Então não preciso disso. O importante é fazer o bem, é ajudar. Não precisa dizer para ninguém, mas quantos políticos, sem crítica nenhum, quantos políticos não estão falando, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso, aquilo, e levanta a bandeira da caridade, quando nada disso, na verdade, é necessário. Maria Luísa, por favor, o que você acha desse benefício aí, tá? Na sua visão, hein? Por favor, porque cada um tem uma visão, mas nós sabemos o que é certo. Ainda é da nossa pequenez querer que o outro seja eternamente agradecido a nós por a gente ter feito pequenas coisas. É um afago ao ego. E quanto mais for divulgado, melhor a gente se sente. Porque nós somos imediatistas. A gente quer ver o fruto do nosso empreendimento ter resultado já, né? Então, está bem explicadinho aqui que se a gente já
se a gente tem isso agora e faz tanta questão, para Deus isso não tem mérito nenhum. Nós já recebemos o nosso prêmio. E a gente devia fazer ao contrário, né? Ficar feliz por ter ajudado alguém, que através da gente se doar para o outro, que a gente aprende tanta coisa, né? Se a gente ficar só fechado no nosso eu, no nosso egoísmo, e sem contato com os outros, se sentindo melhor que os outros, a gente nunca aprende nada de diferente, né? E às vezes a gente tem tantas e tão preciosas lições com aquela pessoa humildezinha, simplesinha, que não tem, que a gente costuma falar assim, não tem nem o 4º ano de grupo, né? E quão sábia é aquela pessoa, quanto ela tem para ensinar pra gente, que até nos envergonha, né? Por sentirmos tão orgulhosos do pouco que sabemos. Se Deus, como o senhor mesmo disse, nos permite ainda tão analfabetos da grandeza de Deus estar aqui para falar o pouco que a gente sabe, ao invés da gente se sentir orgulhoso, a gente devia se sentir agradecido todos os momentos por estar aqui, ter essa oportunidade de um aprender com o outro. Porque é nos pensamentos diversos que a gente aprende muito, né? Eu estava pensando, enquanto você externava o seu ponto de vista, se a gente já experimentou, não precisa nominar, mas a sensação agradável que dá quando a gente ajuda uma pessoa. Sim. Ajudar. Pode ser de qualquer maneira. Muitas vezes a gente dá um abraço só. E quero lembrar que nós estamos encerrando o mês de setembro, no qual o Michael se suicidou nos Estados Unidos em 1994. E aí, as fitinhas aqui amarelas, vocês não têm, né? Acho que vai fazer para vocês dar. Aí põe a fitinha amarela e fala, por quê? O que será que está comemorando? Qual é o problema? O problema é que esse menino com 17 anos para 18, ele tinha, eu já contei isso de outra feita, mas permitem relatar. Ele é um menino fantástico, na flor da idade. Não, Maria Luísa, já pensou? Hein, dona Célia? 17 para 18 anos, né? Eu tenho dois netinhos. E alegre, contente, todo mundo gostava muito dele, nunca demonstrou que estava endereçando para vício, para aquilo. E a paixão dele era um automóvel chamado Mustang. Ele comprou um carro já velho, isso no meu tempo, reformou o carro e pintou de amarelo. Era paixão. E o pessoal apelidou ele de Michael Mustang, Michael Amarelo. De repente, ele se suicidou. E os pais, por questão de 6 ou 7 minutos, quando eles chegaram em casa, o menino estava morto. E tinha deixado um bilhete para eles aí. E eles falam, puxa vida, por causa de 7 minutos não teríamos evitado isso. Mas o problema é que os amigos dele, quando souberam e foram ao sepultamento, levaram uma rosa amarela para ele. E aquilo tomou um vulto tão grande que foi parar na organização da ONU, né? Antes, porém, pela Organização Mundial da Saúde, para alertar as pessoas dessas necessidades que nós temos. Você está conversando com uma pessoa, mas não olha. Eu não gosto muito quando eu converso com uma pessoa, e hoje, no meu aprendizado de vida, que eu já rodei bastante, e a pessoa começa assim, olha para mim, olha nos meus olhos, deixa eu te ver, abre o seu coração para mim. Porque eu tenho uma filhota, está há 47 anos, e ela conhece o pai só de olhar. Pai, o senhor não está bom hoje. Eu não estou. Fala aí. Eu não vou falar. Para não dar oportunidade, mas ela fica me cobrando, até eu abrir o coração e falar. Então me dá um abraço. O caso do Michael foi típico disso. O que a ONU quer com isso é dar um alerta para as pessoas de que às vezes a pessoa necessitada do seu carinho
da sua atenção, do seu olhar, está perto de nós. Não está longe. Não está na Ucrânia, não, gente. Está aqui pertinho de nós. Não é, Marcelo? Pertinho de nós. Então, a gente às vezes precisa conversar para fazer um carinho, dar uma palavra. Falar, conta aí para mim a sua história. O que está acontecendo com você? A pessoa tem dia que não está bem. Você não sabe por quê. Seja-se porque alguma coisa não deu certo, que acontece. Aliás, nós não estamos num mundo de provas e expiações. Ou seja, porque é curioso a pessoa dizer assim, eu levantei com o pé esquerdo. Eu acho interessante. Porque muda o pé, levanta com o direito. Volta, deita um pouquinho e levanta o direito. Vamos começar tudo de novo. Mas tudo isso é aprendizado. As pessoas estão precisando de auxílio, de ajuda, palavra, não é o dinheiro. O dinheiro é importante, sim, claro que é importante. Nós trabalhamos, precisamos disso, precisamos pagar aluguel, precisamos pagar os compromissos nossos, nós temos que fazer isso. Mas o problema é que a importância está em fazer esse benefício com a pessoa, de ajudar. E ajudar pode ser de qualquer maneira possível. Uma delas, que é a mais nobre de todas, boa tarde, é a caridade. Fazer caridade sem contar para ninguém. Por que isso? Porque normalmente nos políticos, como em outras pessoas também, acontece muito da pessoa chegar e falar para a secretária, olha, avisa lá, doutor fulano, os meios de comunicação, que nós vamos, o doutor fulano de tal vai estar naquele lugar, vai dar um checão lá para ajudar o Seara, sei lá, coisa assim. Mas ele mostra o favor e tira a mão, porque a secretária vai avisar para todo mundo. Então, na minha visão, a colocação que o guia protetor faz aqui, dos benefícios pagos com a ingratidão, é que não devemos fazer isso. Hoje eu estava vendo o jornal, telejornal, agora na hora do almoço, uns 10 minutos, e passou na fita que uma mãe matou as 2 filhas. Falei, mas que é isso? Como é que... Eu fico pensando, sabe, dona Cristina, como é que vai acertar essas contas essa mãe? Eu sei que tem coisas no passado, né? Na reencarnação. Mas como é que vai pagar essa dívida? É com dinheiro? É com espécie? Não, vai pagar em outra encarnação para receber essas crianças, para poder dar amor, carinho, atenção. Então, esses benefícios que nós vamos fazendo hoje, e eu não podia deixar de falar para vocês, nesse sentimento que nós temos. Eu não sei se vocês já acompanharam qualquer campanha benemérita que as pessoas fazem quando tem um problema de uma cidade, um país. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo aquela situação desagradável com o vulcão, não vulcão não, Furacão. o furacão Iei, né? Não sei o nome. O problema é como é que a gente ajuda. Eu me lembro aqui, há muito tempo, quando deu meu Deus, no sul, a invasão das águas, não sei o quê, e aí era caminhões, e comida, e água, e não sei o quê, todo mundo vai ajudar. Se der um vulcão, a mesma coisa. A gente tem conhecimento no mundo desses acontecimentos, mas dá uma sensação tão gostosa que você não pode definir com palavras. Vocês já foram entregar um presente de Papai Noel aqui em Americana? Mas não sei como fazer. Em Americana, os Correios faziam isso e ainda estão fazendo. Tem uma árvore lá que eles põem para colher os pedidos das pessoas necessitadas. A Ordem dos Advogados também está fazendo isso. A gente recolhe a cartinha deles, compra o presente que você quiser comprar, dentro da sua possibilidade, e vai entregar. É uma sensação tão gostosa que vocês não sabem. Você quer abraçar o mundo. Isto é o amor que nós temos dentro de cada um de nós. Mas nós temos também como um mote de nossa vida, esse negócio está falando para os outros, não precisa falar.
Mas está aqui na lição, que a gente não pode estar falando para ninguém. Vamos ajudar? Vamos comprar pizza, porque a gente não acha lugar para dar uma ajuda. E pode ajudar de qualquer maneira. Aqueles que têm carro, é comum o pessoal estender a mão para pedir alguma coisa. Vocês já viram isso? Aí tem pessoas, eu já ouvi, não estou criticando ninguém, por favor, quem sou eu? Porque eu também acho que já pratiquei isso muito. Não, vai trabalhar, vagabundo. Como assim? A Maria Luísa falou e tocou, ampassando o assunto, da obrigação que nós temos de fazer esta caridade, essa ajuda. Então, não precisa falar, porque você não é igual ao outro. Cada um é diferente do outro. Nós somos criados simples e ignorantes, conforme diz a questão 115. Também, por mais 2 vezes, nós tivemos essas oportunidades. No 804 também, você vai encontrar em focos diferentes, dizendo que nós somos criados simples e ignorantes. Mas isso não significa que nós tenhamos sido criados todos ao mesmo tempo. Então, se eu já tiver uns 2, 3 mil anos, vocês não sabem, né? Vem aqui, pode ter, não é isso? Olha os cabelos dela, como está bonito. Ah, Maria Luísa, claro que estou lembrando, sim, senhora. Eu sou velho, mas não sou louco, não. Mas, desculpa fazer essa hilariedade, mas é isso. O problema é quando a gente faz isso, parece que expande uma luz dentro de nós, a satisfação de estar fazendo, não é o quantum, não é a modalidade, é você ajudar. E ajudar naquele momento que o Michael precisou e que não tinha ninguém. Como é que esse menino estava desesperado? Ele precisava falar com alguém. E ele tinha tantos amigos. E ninguém teve a percepção que normalmente nós temos. Por que estou falando isso? Porque todos nós temos percepções em sua casa. Você não tem, vó? Tem ou não tem? Com os netos, com os filhos. Olha para o filho, você não está muito bom hoje, não. Uma coisa engraçada é que até os animais de estimação percebem que a gente não está bem. Exatamente. Não, já. Não, vai dar. Aliás, o senhor vai dar já, porque nós vamos fazer a prece. A senhora dá um passo para ela? Tá bom. Então, vamos aproveitar, colocado assim, que essa sensibilidade Deus nos deu a todos. Nós vamos poder agora aproveitar para fazer os nossos pedidos. Fechem os olhos e busquem o ponto de consolo de nossas almas. O Mestre Jesus, que cuida de cada um de nós, e por essa razão nós elevamos o pensamento até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E vamos aproveitar para agradecer ao Senhor da vida a oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa, ouvindo lições que a vida nos torne melhor. Por isso, Senhor, meu Deus, neste momento em que estamos reunidos, nós te rogamos as bênçãos para podermos ser capazes de aplicar os passes magnéticos, ajudando todos os nossos irmãos dos 2 lados da vida que necessitam de um carinho, que necessitam de uma proteção, que necessitam de nossa palavra, para que possamos caminhar todos juntos, um abraço até os esplendores celestes. Com isso, Senhor, queremos pedir também que se distenda essas energias do governador celeste para todos aqueles que são candidatos a disputarem uma vaga para servir o próximo. Queremos pedir, Senhor, que abençoe todos os componentes desta casa, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes. A todos, Senhor, nós pedimos que quando nós formos colocar as nossas mãos imitando o gesto de Jesus para transmitir os passes, seja distendida por todo esse planeta sobre a governança de Jesus, essa energia positiva para um mundo melhor. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre.